alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista da Escola Bíblica Dominical, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, @escola_portal, no Facebook, portal Escola Dominical, e no LinkedIn, onde os irmãos encontram dezenas de links de textos de apoio, de slides e de videoaulas, não só da lição de adultos, mas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ainda de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio a respeito da lição com base nas leituras previstas na revista. E durante a semana, se não tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas dos comentários do canal do YouTube. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Nós transmitimos ao vivo, tanto na nossa página no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. E não esqueça, tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja se reúne, virtual ou fisicamente, para juntos estudarem a palavra de Deus em interatividade. Porque, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical, ela é a reunião do povo de Deus na casa de Deus, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos iniciando hoje o último trimestre deste ano de 2020, o ano da pandemia. Nós iremos estudar o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esta era a revista do terceiro trimestre de 2020. Por causa da pandemia, não houve condições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus poder disponibilizar a tempo esta revista, e então agora nós iremos estudá-la no quarto trimestre de 2020. Não se assuste, porque está escrito terceiro trimestre aqui, as datas das lições se referem ao terceiro trimestre, mas na verdade esta revista vai ser estudada agora no quarto e último trimestre de 2020. Já estamos vendo que vamos estudar o livro de Jó. Será um trimestre bíblico. Nós tínhamos estudado no segundo trimestre um livro do Novo Testamento, que foi a Epístola de Paulo aos Efésios, e agora no quarto e último trimestre nós iremos estudar um livro do Antigo Testamento, o livro de Jó. O tema diz a fragilidade humana e a soberania divina. É isso que nós vamos ver no livro de Jó. O livro de Jó, ele é o primeiro dos chamados livros poéticos. Ele é colocado em primeiro lugar na disposição que é feita
na Septuaginta, que é aquela tradução, a primeira tradução da Bíblia, que foi a tradução para o grego no século IV a.C., nós tivemos a tradução da Bíblia para o grego, e essa tradução é conhecida como Septuaginta, porque a tradição judaica diz que foi feita por 70 ou 72 mestres da lei, doutores da lei, que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, por ordem do rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, que era o Ptolomeu II, né? Ptolomeu era um general de Alexandre o Grande, que ficou com o Egito quando o império de Alexandre, após a morte de Alexandre, foi dividido entre seus 4 generais. Um desses generais era Ptolomeu, e ele, então, ficou com o Egito. E Israel, os judeus, num primeiro momento, passaram a pertencer a este reino de Ptolomeu. E Ptolomeu II, filho do general Ptolomeu, chamado Ptolomeu Filadelfo, ele quis montar e montou a maior biblioteca da Idade Antiga, que foi a Biblioteca de Alexandria, que era uma cidade fundada por Alexandre o Grande. E ele queria que todos os livros existentes no mundo tivessem uma cópia em Alexandria. Por isso ele determinou que houvesse a tradução do hebraico para o grego, que era a língua falada por Ptolomeu, né? Ele era um general de Alexandre, ele era grego. Ele então mandou que se traduzisse, e diz a tradição judaica que essa tradução foi feita por 70 ou 72, há uma variação aí de versões, e por isso é que ela se chamou de Septuaginta. E na organização dos livros, os gregos organizaram os livros de uma forma diferente que os judeus. E então se dividiu por assuntos, né, por gênero literário. E os livros poéticos foram colocados todos juntos, depois dos livros históricos, que sucedem os livros, que seguem os livros da lei. Então, primeiro foram colocados os livros da lei, os livros escritos por Moisés, depois os livros históricos e então os livros poéticos. E o primeiro a ser colocado foi o livro de Jó. Por quê? Porque ele é tido como o mais antigo livro da Bíblia Sagrada. A tradição judaica diz que este livro foi escrito por Moisés, quando ele ainda estava nas terras de Midian, antes dele ser chamado por Deus para libertar o povo. Ele teria escrito a história de Jó, que lhe teria sido contada pelo seu sogro Jetro, que alguns estudiosos da Bíblia entendem que tenha sido filho ou neto de Jó. E por isso que ele conhecia bem a história de Jó. Isso é a tradição judaica quem o diz. A Bíblia nada fala sobre a autoria, nem sobre o tempo em que se deram os fatos ocorridos no livro de Jó. Mas como ele é tido como o mais antigo livro poético, é por isso que ele é colocado em primeiro lugar na sequência dos livros poéticos. E entre os judeus, ele é colocado em primeiro lugar na sequência dos chamados escritos, porque os irmãos sabem que os judeus dividem a lei, dividem as escrituras hebraicas, que é o Antigo Testamento, em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos, também chamados salmos. É assim que Jesus dividia a Bíblia. Vamos ler lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse
estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. É por isso que as Escrituras, o Antigo Testamento, é chamado pelos judeus de Tanakh. Tanakh porque é Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, a lei. Nevim, os profetas. Ketuvim, os escritos, que Jesus aqui chama de salmos, porque os salmos fazem parte e são o livro mais volumoso desta parte. Jó também é colocado pelos judeus em primeiro lugar nos Ketuvim, por causa da tradição de dizer que ele é o mais antigo livro da Bíblia Sagrada, o que foi escrito em primeiro lugar, e teria sido escrito por Moisés ainda na terra de Midian, quando ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. O livro de Jó fala de um homem que não era judeu, não era israelita. Jó, a Bíblia diz que ele era da terra de Uz. Onde é esta terra de Uz? É outra dificuldade. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que esta terra de Uz se está ali onde é a terra dos midianitas, onde ali é a Arábia, o Iêmen, seria ali mais ou menos nessas regiões que seria a terra de Uz. Não há nenhuma outra menção na Bíblia desta terra, mas a tradição entende que tenha sido aí. Daí porque Jetro ter conhecimento da história de Jó e a teria relatado a Moisés. A autoria deste livro, como nós vemos, a discussão, uns entendem que este livro foi escrito pelo próprio Jó, outros entendem que foi escrito por Moisés, né? A tradição judaica diz que ele foi escrita por Moisés, mediante os relatos que Jetro lhe teria feito. Há alguns estudiosos que entendem que este livro teria sido escrito por Eliú, um dos amigos de Jó, porque é o único que teria sua genealogia indicada no livro de Jó. Então, teria sido ele o autor deste livro. Na verdade, há uma discussão, mas a tradição judaica diz que foi Moisés. E é provável que tenha sido, porque Moisés foi o primeiro homem a redigir em hebraico. E como o livro de Jó está em hebraico, nada mais natural que Moisés, que tinha sido criado em toda a ciência do Egito e, portanto, tinha conhecimento da escrita, tenha sido o primeiro a redigir na língua hebraica. Daí porque, se o livro de Jó é mais antigo que o Pentateuco, se tenha a ideia de que Moisés o tenha escrito, ou pelo menos o tenha escrito em hebraico, caso já existisse alguma redação que não teria sido em hebraico por parte de Jó ou por parte de Eliú. É interessante ver também que se foi Jó ou foi Eliú, Jó continua sendo o livro mais antigo da Bíblia, porque Moisés vai escrever o Pentateuco já quando o povo já está saindo, depois da libertação do povo de Israel. Então, o livro de Jó seria anterior, porque Jó é anterior à própria existência de Israel. Há alguns estudiosos que entendem que Jó é contemporâneo de Abraão, o que faz sentido. E tendo sido Jó ou Eliú quem tem escrito o livro, ele é mais antigo do que o Pentateuco. Então, Jó continua sendo o livro mais antigo da Bíblia. Com relação ao fato de Jó ter escrito este livro, existe uma objeção forte com relação a isso. Porque lá em Jó, no capítulo 19, no versículo 23,
o próprio Jó diz: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. E lá em Jó 31 e 35, o patriarca mais uma vez fala sobre isso. Ele diz assim: quem me dera, quem me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Então, estas duas expressões de Jó mostram que os diálogos, os debates não foram reduzidos a escrito. Então, não teria sido o próprio Jó quem teria escrito o livro que leva o seu nome, e leva o seu nome porque ele é a personagem principal deste livro. Este livro de Jó tem algumas peculiaridades, né? Eu disse que ele é um livro singular aí no nosso esboço, e ele tem algumas peculiaridades. A primeira é que é um livro que não apresenta qualquer indicação do lugar, nem do período histórico em que ocorreram os fatos descritos no livro. Veja bem que a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, mas nós não sabemos onde fica esta terra de Uz. Então é um livro que não define o local onde os fatos se deram, o que é uma exceção normalmente quando se trata de livros da Bíblia. Normalmente a Bíblia destaca o lugar onde os fatos se dão. E também não há nenhuma menção ao tempo em que estes fatos ocorreram. Jó não era israelita, ele é da terra de Uz, mas a Bíblia não faz nenhuma menção a Israel, portanto, imagina-se que não havia ainda a nação de Israel, por isso Jó é do período dos patriarcas, né? Depois do episódio da divisão das nações, né? Porque ele já faz parte de uma nação, então é depois da Torre de Babel, mas antes da formação de Israel. E esse período depois da Torre de Babel e antes da formação de Israel é o período dos patriarcas. É por isso que nós chamamos, e vamos chamar Jó aqui, de um patriarca, porque este é o período do patriarca. Ele tinha todas as características de um patriarca. Ele não foi escolhido para dele sair a nação de Israel, mas ele era um pai de família que servia a Deus. Então, não há nenhuma indicação do período histórico no livro, não há nenhuma indicação do lugar onde os fatos se deram. Também nós vemos que no livro de Jó ele é colocado como um livro poético, porque os debates entre Jó e seus amigos e a própria depois manifestação de Deus a Jó se dá em forma de poema. No original nós temos poemas, então por isso que ele é um livro poético. A linguagem é poética. E o que é uma linguagem poética? É uma linguagem que fala do interior da pessoa. O ponto de vista do escritor é o ponto de vista da interioridade da pessoa. Então esse é o ponto de vista. Ele não fala de fatos externos, mas de fatos internos. Na verdade, no livro de Jó, nós vamos ter um profundo debate a respeito do caráter de Deus, do caráter do homem, a respeito do sofrimento, porque Jó vai sofrer terrivelmente, sem ter pecado. E aí vão os seus amigos discutir com ele o porquê deste sofrimento. O próprio Jó vai discutir com Deus o porquê deste sofrimento. E, portanto, nós temos aqui no livro de Jó uma análise filosófico-teológica sobre a questão do sofrimento do justo. E, em razão do sofrimento do justo, sobre o caráter de Deus e o caráter do homem. É por isso que o título do nosso trimestre é A Fragilidade Humana
e a soberania divina. É uma discussão a respeito do papel de Deus e do papel do homem diante do sofrimento. E que fica sem resposta. Desde já, de antemão, nós já falamos a esse respeito para os irmãos. Então, aqui é uma análise filosófico-teológica, né? É um livro poético, porque são poemas, eu tenho poesia, né? Uma discussão que leva em conta o ponto de vista interior do autor. Não se contam histórias, por isso que é um livro poético, mas ele é um livro de uma análise filosófico-teológica a respeito do sofrimento, a respeito do caráter de Deus, a respeito do caráter do homem, que é o livro mais próximo a Jó, nesse sentido, é o livro de Eclesiastes, em que Salomão vai discutir também sobre a fragilidade humana com a perspectiva única e exclusivamente terrena, da dimensão terrena. Então é um livro que mais se aproxima aqui do livro de Jó, e por isso o livro de Jó é colocado entre os livros poéticos. Mas também há uma peculiaridade do livro de Jó. O livro de Jó, ele fala a respeito, ele traz uma série de revelações e de afirmações que só milênios depois a ciência iria comprovar. Nós temos aqui várias revelações a respeito da ciência, da natureza, que estão presentes no livro de Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia Sagrada. Então, o livro de Jó é uma demonstração clara de que não há oposição entre a Bíblia e a ciência, e, pelo contrário, a ciência verdadeira, ela só tende a confirmar aquilo que é revelado nas Escrituras. Então, nas Escrituras, nós temos a revelação de muitas verdades científicas, que só vão ser comprovadas e demonstradas pela ciência milênios depois. Então, algumas coisas, assim, soltas, né, que nós podemos ver a respeito, revelações que estão no livro de Jó. O livro de Jó diz que a parte interna da terra é de fogo, né? Há uma revelação de que a parte interna da terra é de altíssima temperatura. Também nós temos a revelação de que o vento tem um peso, né? Fala aí da força da gravidade. No livro de Jó, nós temos também a revelação de que a terra está sustentada sobre o nada. Se fala do vácuo, o que só seria descoberto milênios depois. O saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, este grande amigo que partiu para a glória recentemente, e gostava desses temas da Bíblia com a ciência, ele chamava Jó de o cientista de Deus, né? Aquele que teve a revelação de Deus de muitas verdades científicas que só seriam comprovadas no futuro. Então é outra peculiaridade do livro de Jó. Então é um livro singular e o seu estudo merece todo o cuidado, justamente porque é um livro diferenciado. Inclusive, desde já, é bom que nós digamos o seguinte: como o livro de Jó é um livro de debates entre os Jó e os seus amigos, não nos esqueçamos que no final do livro, o próprio Deus disse que os amigos de Jó não haviam falado corretamente a respeito de Deus durante os debates. Então, os pensamentos dos amigos de Jó não podem ser acolhidos como verdadeiros. Veja bem, a Bíblia é a verdade. Os amigos de Jó falaram aquilo que está escrito. Só que o conceito de Deus que eles têm é errado. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós formos
pregar no livro de Jó, estudar o livro de Jó, para não extrairmos os conceitos que o próprio Deus disse no mesmo livro de Jó, que não eram corretos, e construamos doutrinas em cima dos pensamentos dos amigos de Jó. Então a gente tem que tomar cuidado. O conceito de Deus dado pelos amigos de Jó não é o conceito correto. E aí nós temos que ter muito cuidado na hora de interpretarmos ou pregarmos ou darmos estudos em cima do livro de Jó. Porque nós precisamos ver se os conceitos que estamos usando são de Jó ou de seus amigos. Porque Deus disse que o que Jó disse a respeito de Deus era verdadeiro. Mas o que os amigos de Jó disseram a respeito de Deus não era correto. O nosso trimestre, ele é bíblico e, logicamente, está baseado no livro de Jó. Então, a estrutura do trimestre segue a estrutura do livro de Jó. A primeira lição, que é esta lição, nós estamos estudando sobre o livro de Jó. Então, nós temos uma visão panorâmica a respeito do livro de Jó. É a lição introdutória. Depois, nós vamos estudar Jó, a pessoa de Jó. Quem era Jó? Qual foi o seu drama? Qual foi o seu lamento? E Jó e a realidade de Satanás. Então, o primeiro bloco das lições 2 até 5, nós vamos estudar na lição 2 quem era Jó, na lição 3, Jó e a realidade de Satanás, na lição 4, o drama de Jó, e na lição 5, o lamento de Jó. Então nós vamos ver aí o pensamento, quem era o patriarca e qual o pensamento dele a respeito de Deus, a respeito do sofrimento. Depois nós vamos estudar no terceiro bloco sobre os amigos de Jó. Quando eu falo os amigos de Jó, os irmãos sempre lembrem que eu estou falando dos amigos entre aspas, porque, na verdade, os amigos de Jó não demonstraram uma real amizade para com Jó. Na verdade, depois de ficarem 7 dias chorando, sem palavras, ao ver o tamanho do sofrimento de Jó, eles não se comportaram como verdadeiros amigos. Pelo contrário, eles eram pessoas que tinham as suas ideias em primeiro lugar do que a própria compaixão. E mesmo tendo visto Jó naquele estado miserável, diante dos conceitos que tinham a respeito de Deus, eles passaram a acusar Jó e a fazer o trabalho do diabo. E passaram a ser usados pelo diabo, e isso não é de monte, porque o próprio diabo se manifesta a Elifaz, é o próprio Elifaz é o primeiro amigo de Jó. Os amigos de Jó são Elifaz, Bildade e Zofar. São os 3 amigos de Jó. E eles passam a acusar Jó de pecado e a falar para que ele confessasse o seu pecado, porque todo o seu sofrimento era em razão do pecado que ele havia cometido. Mas Jó não havia cometido pecado algum. Então, eles passam a ser acusadores de Jó, caluniadores de Jó. E isso não é um papel de um verdadeiro amigo. Numa situação ali, eles não tiveram compaixão do sofrimento de Jó. E acrescentaram a Jó ainda mais sofrimento, ainda mais aflição. Pois é o pensamento desses amigos de Jó que nós iremos estudar dos capítulos 6 a 8, nas lições 6 a 8. Na lição 6, nós vamos estudar sobre a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Depois, na lição 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. E na lição número 8, a teologia de Zofar,
o justo não passa por tribulação? E aí nós vamos analisar esses pensamentos dos amigos de Jó neste terceiro bloco, nas lições 6 a 8, lembrando que os pensamentos dos amigos de Jó não são corretos. Foi o próprio Deus quem o disse. E por isso nós não podemos construir doutrinas a respeito destes pensamentos. É o que você vê lá em Jó, capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Para que não houvesse nenhuma confusão, o próprio texto inspirado, o próprio Deus fala que os pensamentos dos amigos de Jó não eram corretos. E por isso nós não podemos estribar doutrinas em cima dos pensamentos dos amigos de Jó. E nós vamos ver neste trimestre que hoje muitas doutrinas que infelizmente são pregadas em nossos púlpitos, elas estão baseadas nos pensamentos dos amigos de Jó. 2 exemplos. A teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva. Estas pragas que têm perturbado a vida espiritual de muitos crentes. Estas duas doutrinas estão baseadas nos pensamentos de Elifaz, de Bildade e de Zofar. E já no livro mais antigo da Bíblia, Deus dizia que esses pensamentos eram equivocados, eram errados. Meus irmãos, vejam então como estas doutrinas que hoje estão infestando o meio eclesiástico, estão perturbando a fé dos irmãos, são doutrinas antigas, que não são corretas e que despertam a ira de Deus. Depois nós vamos estudar o quarto bloco do trimestre. O quarto bloco do trimestre, das lições 9 a 11, onde nós vamos ver as reflexões de Jó e de Eliú. Na verdade, aqui é um momento em que o nosso comentarista ele vai estudar os capítulos 28 a 31 de Jó. Nesses capítulos, Jó faz uma espécie de resumo de seu pensamento e de resumo de seus argumentos após ter terminado o debate com os seus amigos, entre aspas, né? Por isso que nós sempre devemos falar dos amigos de Jó, entre aspas, e ele faz um resumo do seu pensamento, que Deus disse que era correto. Então nós vamos estudar na lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. No capítulo 28 de Jó nós temos o mais antigo relato bíblico a respeito da sabedoria divina. Depois do capítulo 10 nós vamos ter a última defesa de Jó, em que Jó faz pela última vez a defesa das suas ideias, dos seus pensamentos, e ele pela última vez pede para que Deus lhe explique por que ele estava sofrendo. E depois, no capítulo 11, nós vamos estudar sobre a teologia de Eliú. Eliú, esta personagem um tanto quanto enigmática, que aparece no meio do debate. Quando se começa o debate, é dito que Jó estava com 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Aí aparece esse Eliú. A gente não sabe quando ele apareceu, se ele já estava desde o começo do debate. A verdade é que ele aparece e ele apresenta o seu pensamento a respeito de Deus. E a lição 11 vai falar sobre esse pensamento. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina?
E, por fim, nós temos o último bloco, o quinto bloco, que vai ser sobre a intervenção divina. O debate entre Jó e seus amigos esmorece, entra num impasse insuperável, e aí então o próprio Deus vem falar com Jó. Atende ao pedido de Jó. E o próprio Deus vem falar com Jó. E depois que Deus fala com Jó, ele repreende os amigos de Jó, manda que Jó ore pelos seus amigos, muda o cativeiro de Jó e restaura a situação de Jó. Então, são estas duas últimas lições. A lição 12, quando Deus se revela ao homem, e a lição 13, quando Deus restaura o justo. Então, um trimestre segue a sequência do livro de Jó. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, e que tem já comentado algumas revistas das lições bíblicas. E a capa desta revista, os irmãos encontram aqui os 3 amigos de Jó, contemplando o próprio Jó. Aqui, esta ilustração nos faz lembrar o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, esta ilustração mostra este momento descrito aqui no livro de Jó. No finalzinho da primeira parte do livro, que é uma parte em prosa, eles ficam olhando para Jó e Jó olhando para eles. Durante 7 dias, eles não tinham palavras. Tamanha era a situação lamentável em que se encontrava Jó. Jó estava chaguento, com uma chaga que ia dos pés à cabeça, completamente desfigurado, pobre, sem nenhuma consideração de quem quer que seja. A sua própria esposa havia lhe desejado a morte. E era este quadro. Eles nem sequer conheceram Jó. Jó estava tão desfigurado que eles nem puderam reconhecer Jó. Eles entraram em desespero. A Bíblia diz que eles levantaram a voz, choraram, rasgaram o seu manto, portanto, num gesto de humilhação a Deus, de transtorno. E eles vieram com o objetivo de consolarem Jó e de se condoer dele. Mas ficou só no objetivo. Depois de 7 dias, Jó começa o diálogo. E eles passam a acusar impiedosamente Jó, mesmo estando ele naquela dura situação. Então é este momento de silêncio, de transtorno, que é aqui previsto em Jó 2, 11 a 13, que é
ilustrado na capa do nosso trimestre. É isso que nós vemos aí ilustrado. E antes tivessem eles ficado quietos. Mas a verdade é que eles quiseram entender Deus, mesmo presenciando a fragilidade humana. E tiveram pensamentos incorretos a respeito de Deus. E é tudo isso que vai ser discutido no livro de Jó, que vai ser o tema, que já está sendo o tema do nosso estudo. Já dissemos a respeito do livro de Jó, da sua autoria, do tempo em que se deram os seus fatos, do tempo em que ele deve ter sido escrito. O nome Jó não é um nome hebraico e há muita discussão quanto ao significado deste nome. O livro de Jó, alguns entendem que o significado de Jó tem algo a ver com voltar ou arrepender-se. O pastor Evandro, que tem o livro Os Nomes Bíblicos e o seu significado, né? O pastor Evandro da Souza Lopes, ele diz que o nome Jó significa voltando-se sempre para Deus. O pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor jubilado da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele diz que o livro Jó quer dizer perseguido, voltado para Deus. Aliás, o pastor Claudionor foi quem estudou o livro de Jó. A última vez que nós estudamos o livro de Jó aqui pela CPAD foi no primeiro trimestre de 2003. Então faz 17 anos e meio que nós estudamos o livro de Jó. Ele diz que Jó significa voltado para Deus. Alguns entendem que o nome Jó significa voltar ou arrepender-se, ou ainda do árabe, quer dizer perseguido ou inimigo. Então há essa discussão aí a respeito do significado do nome Jó. Mas, se nós formos ver todos estes significados, eles têm a ver com a experiência vivida por Jó. Quando nós dizemos que Jó quer dizer voltado sempre para Deus ou voltado para Deus, nós vamos ver que Jó era um homem que era voltado para Deus. Mesmo na bonança ou na prova, Jó sempre se dirigia a Deus, colocava a Deus como prioridade. Nós não vamos aqui dissertar muito a respeito de Jó, da pessoa de Jó, porque é o tema da nossa próxima lição. Mas os irmãos percebam que Jó sempre esteve voltado para Deus. Ele sempre se dirigia a Deus. Ele adorava a Deus e Deus o colocou como o principal servo que ele tinha na terra na época e dá testemunho dele, e Jó sempre se volta para Deus. Nunca atribuiu a Deus qualquer culpa ou qualquer mal. Sempre era grato a Deus, ele era voltado a Deus. O significado arrepender-se, ou inimigo, ou perseguido, que são outros significados dados à palavra Jó, também tem a ver com Jó. Os seus amigos entendiam que Jó estava sendo punido por pecado. Então, eles entendem que Jó deveria se arrepender. E o nome dele diria isto, que ele seria um perseguido por Deus. O próprio Jó vai se colocar como alguém que, não sabendo por quê, passa a ser perseguido por Deus e passa a
Deus a ser seu inimigo. Ele não entende por quê, não diz que isto é errado, mas ele afirma que Deus o trata como um inimigo. Então, como alguém que é perseguido, sem causa, sem motivo. E ele quer saber o motivo. Essa é toda a discussão, todo o clamor de Jó durante todo o livro. Então, também aí o significado perseguido, inimigo, arrepender-se, voltar, está justificado aí. Porque os irmãos sabem que sempre o nome da personagem fala a respeito da sua característica, da sua, como podemos dizer assim, da sua experiência com Deus. Normalmente os nomes das personagens bíblicas dizem respeito a isto. O livro de Jó, como nós já dissemos, tem uma estrutura. Vamos ver a estrutura do livro de Jó. Ele começa como um livro em prosa. Prosa é a produção literária que fala do exterior do autor, que não fala do seu interior. Quando um texto fala da realidade externa ao autor, nós temos a prosa. Quando nós temos um texto que fala da realidade interna do autor, daquilo que está dentro do autor, aí nós temos a poesia. O livro de Jó começa como um livro em prosa. Veja que o livro de Jó começa como um livro comum. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó é escrito em prosa. E aqui se conta a história do testemunho que Deus dá de Jó a Satanás, do desafio que Satanás faz, da primeira provação de Jó, que é a perda dos seus familiares, seus filhos e do seu patrimônio, e como Jó não amaldiçoa Deus, adora a Deus mesmo diante desta prova. Aí há um segundo testemunho de Deus a respeito de Jó, um segundo desafio de Satanás, e há uma segunda provação, em que Jó agora é atacado na sua saúde, na sua pessoa, e é incitado pela sua esposa a amaldiçoar a Deus. Mas Jó não o faz. Ele novamente adora a Deus. Aí vem os seus amigos, naquele texto que nós já lemos aqui, e aí termina o capítulo 2, que é esta parte em prosa. Aí nós vamos ter a parte em poesia, que vai do capítulo 3 até o capítulo 42. Versículo 6. Aí no versículo 7, que nós já lemos aqui hoje também, volta o texto em prosa. E aí se narra a mudança, a repreensão de Deus aos amigos de Jó, a oração de Jó pelos seus amigos e a restauração do estado de Jó. Então nós temos aqui um livro, também aqui uma singularidade do livro de Jó, um livro que começa em prosa, parte para a poesia e termina em prosa. Então essa é a primeira estrutura que a gente vê aí do livro de Jó. Depois nós temos, quanto ao conteúdo, nós temos a introdução, que são os 2 primeiros capítulos em prosa, os debates entre Jó e seus amigos, que vão do capítulo 3 até o capítulo 36, aliás, 37. Então, nós temos aí, ou se vocês quiserem até dividir aqui, melhor ainda, do capítulo 2 até o capítulo 27, nós temos os debates entre Jó e seus amigos. No capítulo 28, nós temos aí um intervalo, em que eu tenho uma reflexão de Jó, que vai do capítulo 28 até o capítulo 31. Depois nós temos o discurso de Eliú, que
que vai do capítulo 32 ao 36. Depois nós temos a intervenção divina, o questionário divino, que vai do capítulo 37 até o capítulo 41. Nós temos a última humilhação de Jó, que é do capítulo 42, do 1 ao 6, e aí nós temos a parte final, que é a restauração do estado de Jó, que é a parte final em prosa, do capítulo 42, versículo 7, até o final. Então, lembrando, uma introdução em prosa, que diz o porquê da aprovação de Jó e o início da aprovação de Jó. Depois nós temos os debates entre Jó e seus 3 amigos, do capítulo 2 ao 27. Depois nós temos uma reflexão de Jó, do capítulo 28 ao 31. Depois nós temos o discurso de Eliú, do capítulo 32 ao 36. Depois nós temos a intervenção divina no debate, do capítulo 37 até o capítulo 41. Depois nós temos a última humilhação de Jó, os 6 primeiros versículos do capítulo 42, e nós temos o epílogo, que é de 42:7 até o final, também em prosa. Essa é a estrutura do livro de Jó. É também interessante observarmos que em Jó, né, nós temos algumas alguma indicação a respeito de Jesus. Em Jó, no seu discurso, Jó fala da necessidade de um mediador, de um árbitro entre Deus e o homem. E fala da necessidade que Deus tem de ter que Deus tem de ser redentor, da necessidade da redenção. Aqui em Jó, nós vamos ver aquela famosa passagem a respeito do Redentor, lá em Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, esta confiança que Jó tinha de que Deus iria redimir a humanidade, não só a ele, Jó, mas a toda a humanidade. A crença no Redentor, a crença no Salvador, o que coloca Jó como um servo de Deus e nos mostra como a promessa do Éden ia passando de geração a geração e que alguns faziam conta, alguns criam nela. Então, aqui nós temos a Bíblia de Estudo Plenitude, mostra Cristo em Jó, é o Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. Também nós vemos no livro de Jó o cumprimento, né, dessa promessa da redenção, né, no Novo Testamento, né, o livro de Jó. E o próprio Novo Testamento nos coloca Jó como um exemplo de paciência. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz assim o irmão do Senhor: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Jó é um exemplo para nós da igreja hoje. É o exemplo daquele que suporta o sofrimento, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, nós vemos que o que está escrito a respeito de Jó é para o nosso ensino, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 15, versículo
4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Jó nos ensina a respeito da paciência, de nós termos que suportar o sofrimento, porque os servos de Deus são sofredores, porque nós somos imitadores de Cristo, e Cristo é o servo sofredor, profetizado lá por Isaías, e nós vimos todo o seu sofrimento, e nós devemos ser participantes do seu sofrimento. Paulo, ele diz isso lá em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Existe uma verdade espiritual que é muito escondida nos dias de hoje. É que nós temos que sofrer neste mundo. Não é que nós queiramos sofrer, não. Mas que pelo fato de nós servirmos a Deus, sermos filhos de Deus, sermos servos de Cristo, nós iremos sofrer neste mundo. É inevitável o sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também participemos da sua glória. O sofrimento é inevitável. E nós temos que lidar com o sofrimento. E o livro de Jó é a página das Escrituras que com maior eloquência, com maior brilho, com maior profundidade, nos ensina a lidar com o sofrimento. É isso que Tiago diz. O exemplo de Jó é um ensino para nós de como devemos passar pelo sofrimento. Existem certos lugares onde o sofrimento é considerado incompatível com o Evangelho. Na porta da igreja, na porta está escrito, pare de sofrer. Este não é o Evangelho verdadeiro. Este não é o Evangelho genuíno. O Evangelho verdadeiro e genuíno nos ensina que aqui neste mundo nós iremos sofrer. Que por servirmos a Jesus nós iremos sofrer. Porque precisamos ser participantes das suas aflições e do seu sofrimento, para que sejamos participantes da sua glória. É esta a realidade que nós temos. E o livro de Jó irá nos mostrar não só esta realidade do sofrimento, mas também irá nos mostrar a mentira daqueles que dizem que quem está com Deus, que quem é de Deus, não sofre mais. Jó é o exemplo claro, indiscutível na Bíblia, de que o sofrimento independe do pecado. É uma realidade do mundo terreno. É uma realidade da peregrinação terrena. E que não cabe a nós indagarmos por que sofremos, mas sim confiarmos em Deus no sofrimento. O próprio Jesus disse que a postura dos seus discípulos deve ser esta. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós,
por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o versículo 10 ainda diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, aqui no Sermão das Bem-aventuranças, fala das qualidades dos seus discípulos. E uma dessas qualidades é ser sofredor. Sofredor por causa da justiça. Perseguido por causa da justiça. Foi precisamente o caso de Jó. Jó recebeu testemunho de Deus e por isso foi acusado pelo diabo. Foi colocado em dúvida sua integridade pelo diabo. E para Deus provar que Jó era íntegro, permitiu que ele sofresse aquela terrível provação. Que o próprio Jó, no final do livro, no final da provação, antes que a provação terminasse, o próprio Jó disse que esta provação lhe foi um bem. É o que está escrito lá em Jó 42 e 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o próprio Jó quem diz que a prova lhe trouxe maior conhecimento de Deus. Antes ele ouvia falar de Deus, ouvia dizer de Deus, mas agora ele tinha uma experiência mais profunda com Deus. Agora ele via a Deus com os seus olhos. Não quer dizer que ele estava vendo Deus fisicamente, mas quer dizer que ele tinha visão de Deus. Agora ele compreendia melhor quem era Deus. Tudo por causa da prova. Ele ainda estava chaguento quando ele disse isso. Ele ainda não tinha patrimônio. Ele ainda não tinha os seus novos filhos. Ele ainda estava distante de sua mulher. Ele ainda era acusado pelos seus amigos. Mas ele entendeu que aquela provação lhe trouxe um benefício sem igual. Ele mudou o seu patamar de intimidade com Deus. Ele agora tinha plenitude de intimidade com Deus. Ele agora estava muito mais próximo de Deus. Portanto, a prova lhe fez bem. E é ele quem o diz. E antes de ser restaurado, não temos como refutá-lo. Não temos como fugir desta verdade bíblica. O sofrimento existe. O sofrimento é inevitável. Mas para o servo de Deus, o sofrimento sempre traz um benefício. O sofrimento sempre o aproximará de Deus. Por mais que nós não entendamos isto. Amém.